Eu tenho uma pergunta também. Para mim, para mim parece muito que, na verdade, essas imagens elas nos acompanham já há muito tempo. E, num dado momento, talvez pelo excesso dessas imagens, uma exacerbação de imagens, elas se tornam um problema. Porque quando você conta toda essa história, você vai lá atrás e vem até aqui, até o presente, para mim traz assim, a verbalização em si, para mim já traz uma coisa de imagem, né? Acho que o Saussure tem uma coisa que ele fala assim da quando se fala de uma palavra, quando você tem uma palavra, quando você está se comunicando, quando tem uma fala, porque a língua ela pode representar o que tá no mundo, pode ser uma representação das coisas que estão no mundo, mas também pode ser uma representação de algo que não está no mundo, como algumas palavras são abstratas e tal. Mas você faz uma imagem dessas palavras, você compreende dentro do seu idioma. E ele chama isso, acho que, de uma imagem acústica da palavra. E aí, para mim, parece que isso já nasce aí, quando você passa para a verbalização, para esse eixo sintagmático aí, linear, né, da comunicação. E aí você tem essas imagens que nos auxiliam até em certos aspectos. E aí aí você vai evoluindo no tempo, entre aspas, você vai passando nesse tempo. E aí chega uma hora que essas imagens, talvez por excesso, se tornam um problema e a gente traz uma discussão como hoje. Só que essas imagens também são criadas por esses sujeitos, né, que somos nós. Aí para mim fica uma dúvida, né, de como que eu lido com isso, né? Como que somos nós? Quem é esse nós mesmo? Essa pergunta é uma pergunta que eu acho que atravessa aí séculos, né? Esse nós mesmos, né? Esse eu. Quem somos nós mesmos? Mas com relação a essas imagens, e somos nós mesmos que criamos essas imagens, como trabalhar isso, né? Acho que a pergunta é essa. Não sei se ficou muito claro. Vamos ver se ficou muito claro pela resposta, né? É claro que as imagens são uma ferramenta fundamental da nossa existência. Sempre foram. Desde a época em que estávamos pendurados nos galhos até a época em que estamos sentados no sofá. Ou diante do monitor do computador, que é muito mais desconfortável que o sofá ainda, pior ainda do que o sofá. Né? Elas sempre foram uma ferramenta importante de vinculação com o mundo. Então, não só nós, todos os animais sociais precisam de imagens. É claro que a gente se pergunta, qual é a imagem que tem uma formiga da outra formiga? Pelo pouco que nós sabemos da vida das formigas, nós sabemos muito pouco, realmente, e dos outros insetos, apesar deles serem os verdadeiros donos do nosso planeta, né? São imagens olfativas. A comunicação se dá pelo cheiro. De maneira que elas conseguem uma organização social incrivelmente sofisticada, com comunidades de milhões e uma sincronização perfeita. O que faz um formigueiro? Né? Pode destruir uma floresta. Uma árvore num dia. Pode construir pontes entre árvores. Então,
E a gente sabe que a comunicação delas não é visual, não é por palavras, por sons, mas é olfativa. E a gente se pergunta que diabo de perfume que elas fabricam para conseguir comunicar para as outras o que a turma está fazendo, o que o formigueiro todo está fazendo. Então são imagens. Então as imagens são uma ferramenta importante da sociabilização, da criação de sociedades. Nós usamos uma multiplicidade de imagens. Trabalhamos com imagem olfativa. Como trabalhamos com imagem olfativa? A nossa imagem olfativa. Para começar, a gente toma banho. Todo dia. Faz parte do Código Brasileiro. Se vocês estivessem na França, não seria todo dia. Não é? Mas teria o perfume francês para jogar um pouquinho e disfarçar. Não é? Na Alemanha, que é vizinho da França, como eles são contra os franceses, eles não tomam banho todo dia e não passam o perfume. Então chega no verão, andar num elevador é um tormento para um brasileiro, que tem um nariz muito delicado para esses cheiros. Né? E um elevador lotado, na Alemanha, no verão, dias que 30 graus, 28 graus, e aquelas pessoas que tomam banho ao sábado, quando não dá tempo no sábado, fica para o outro sábado. Né? Então, é um tratamento olfativo. A gente passa o sabonete, depois passa o desodorante. Então, estamos criando uma imagem artificial olfativa. Por quê? Se a gente chegar com um cheiro um pouco carregado no local de trabalho, no escritório, pode ficar perigoso. Né? Sobretudo no escritório. Sobretudo no escritório. Nas empresas. As empresas são muito sensíveis, têm um nariz muito delicado. Né? Então significa mau cuidado pessoal. As pessoas falam assim, mas tal pessoa não tem cuidados pessoais adequados. Então a gente está criando imagens. Tá? E é claro que a gente não consegue, uma andorinha só não faz verão. E se eu resolvo, por exemplo, falar assim, não, eu não quero passar mais perfume ou desodorante, tenho alergia, isso e aquilo, eu tenho que arrumar um desodorante sem cheiro, não antialérgico e tal, para não ir com o meu cheiro selvagem, o meu cheiro de macaco, não é? Saltitante, porque aquilo não é aceito pelo sistema. Tá? Então existe um problema da convenção, e aí entra uma outra esfera, que eu não trabalhei aqui, mas que ela entrou em todos os orifícios da minha fala, que se chama cultura. Tá? Então, a cultura que é a realidade que a gente inventa para a gente mesmo. E a gente se coloca dentro dela. Tá? Entendi, Max? É Max, né? Não é? É isso mesmo? Entendi? Então tá bom, então a pergunta não estava confusa, tá vendo? Professor, eu queria ouvir um pouquinho do senhor, um pouco da sua visão sobre esse tema em relação ao campo das artes mesmo. E aí, acho que partindo aqui da nossa experiência, nós somos um grupo de teatro. E aí, eu acredito, e nós acreditamos muito aqui no nosso fazer, da forma como a gente faz teatro, que o teatro precisa de ação. O nosso teatro é um teatro muito de ação, de se mexer mesmo, de não ficar sentado, de ir lá fazer. E a gente tem a ambição, né, e nem sempre a gente consegue, a ambição de que com o nosso fazer, com o que nós produzimos, a gente provoque isso nas pessoas que nos assistem também, né? A gente, pelo menos, tenta, né? É uma busca constante. E aí o senhor falou de que, poxa,
Nós, como companhia de teatro, nós vamos fazer com que as pessoas se levantem e venham nos assistir. A gente quer isso, e a gente gostaria também que, quando eles nos assistissem, eles também se mobilizassem para se levantar para outras coisas também, né? Como eu disse, é uma busca. A gente nem sempre consegue isso. Acho que quase nunca. Mas, enfim. O senhor acha que nesse mundo exacerbado de imagens, nesse mundo atual maluco que a gente vive, como é que o senhor enxerga o papel da produção artística mesmo, da arte no meio disso tudo? Será que as artes estão conseguindo produzir imagens relevantes, ou elas estão apenas reproduzindo todo esse excremento de imagens que o senhor mencionou aqui? Me fala o seu nome. Ademir. Ademir, de novo. Sei que é o pai do Arthur, mas o Ademir não vinha, e aí só vinha Arthur. Né? Seu filho já tomou. Ademir, é uma pergunta fundamental essa, mas requer uma definição ainda anterior, de compreensão do que é de arte. Se nós formos pensar na instituição arte, a grande arte, essa que tem um mercado hoje florescente, que vende, tem museus, não sei o que mais, ela morreu. Está aí a Bienal, que teve a coragem de fazer um cemitério. Né? Eu elogio até o fim da minha vida esta Bienal. Assumiu aquele cemitério do segundo andar, maravilhoso, aquilo, com aqueles pilares, parece assim, a gente vê um campo como se fossem cruzes, não? A morte da arte, não uma coisa da obra de arte. Agora, essa é a grande arte. E essa não morreu agora. Ela morreu no começo do século XX. Os dadaístas já falaram isso, os surrealistas já falaram isso, e depois veio a pop art, e depois vieram os neodadaísmos, os movimentos, década de 60, 70. Tudo isso demonstra que a arte, a grande arte, morreu. A grande arte que nasceu no Quattrocento italiano, né, no Renascimento, e depois floresceu até o século XX. Agora, se nós entendermos a arte do ponto de vista do conceito de nós mesmos, aquilo que nós fazemos como resistência, como estratégia de sobrevivência para não sucumbir ao assédio da mídia. O que se colocou no lugar da grande arte? A grande mídia. Tá? Por que morreu a grande arte? Porque nasceu uma outra coisa para ficar no lugar dela, que é a grande mídia. Então, como estratégia de sobrevivência, a grande mídia, que são pequenas ações, pequenas atitudes, pequenos grupos, pequenas... pequeno no sentido de, sabe, pequenas obras no sentido, pequeno no sentido de recuperar a dimensão de nós mesmos, porque nós mesmos nunca fomos uma massa, nós nunca fomos milhões, este nós mesmos é individual lá no grupo social dos macacos. E dos nômades também era um pequeno grupo. E nas aldeias também era um pequeno grupo. Só hoje que nos transformaram em insetos. Em sociedade de insetos. Como se nós fôssemos um enorme cupinzeiro. E aí eles querem nos socar comida de cupim fabricada, como é que chama? Fast food. Não é? Fast food. Então,
eu acho que nós só temos uma saída, todos nós, que é a da pequena iniciativa como vocês fazem. Isto sim eu chamo de arte. E esse meu mestre que eu mencionei aqui, o nome dele, esse que deu a palestra e a segunda foi cancelada, Camper, né? Ele também dizia isso. Ele dizia o seguinte: só a arte tem a capacidade de resistir e resgatar. Né? Mas essa arte, eu não acredito na grande instituição. A grande instituição não vai fazer arte, vai fazer mídia. Mesmo as belas criações artísticas da Globo já fizeram coisas maravilhosas, a gente sabe. Não é? Como, enfim, não vou nem contar, nem dar nenhum exemplo para não fazer propaganda. Foram transformadas em produto midiático. E por isso perderam a sua capacidade de mobilizar a nossa capacidade, de gerar imagens novas. A gente acaba sempre fazendo imagens estereotipadas, a partir dos produtos que eles consideram arte. Tá? Então, Ademir, a gente precisaria... Você me dá licença, e vocês me dão licença de eu fazer um pequeno parêntese. O conceito de imagem visual, que a gente costuma dizer que é um produto da arte, na verdade não é. Durante um período, a imagem era um produto artístico. Antes desse período, que começa em torno de 1400, antes disso, a imagem era uma coisa sagrada. Onde a gente encontrava imagens? Nas igrejas. Até o século XX. No meio do século XX, morreu a arte. A imagem passou a ser o quê? Uma propriedade da mídia. Então, hoje nós vivemos na era da imagem midiática. Produzir imagens que não sejam nem sagradas, nem artísticas, nem midiáticas, só é possível nos espaços de resistência. E os espaços de resistência são espaços, eu vou usar, talvez, pela primeira vez, a palavra com todas as letras, espaços do corpo, da resistência do corpo, da sobrevivência do corpo. E por isso que eu considero arte aquilo que vocês fazem. Tem a ver com a minha primeira frase aqui. Eu tenho uma enorme alegria de falar para grupos como o de vocês. Porque eu sinto que a novidade, o novo, a resistência, a vida, estão aqui. E não no meu sofá. Não sei se respondi, Ademir. Respondeu. Eu estou falando. Aqui tá ligado? Alô. É Maia, meu nome. Eu queria primeiro cumprimentar, né, Segundo, eu queria te dizer o seguinte, sobre as tuas imagens excrementais. Interessante que em Santos tem um grupo, chama Tantan. Imagina, o Renato de Renzo, até porque é ligado à PUC. Na época do Davi Capistrano, que o PT não soube reconhecer como um grande prefeito até hoje. Basta dizer que ele foi o primeiro cara que enfrentou a justiça na imagem de quebrar a questão da AIDS, que era, de vez de tolher o indivíduo a fazer sexo, era dar a seringa para o drogado. Isso é uma coisa, num país que ainda discute o aborto, é de um avanço tremendo. Bom, montaram uma peça. O Renato, você sabe, trabalhou no hospital psiquiátrico quando abriu. E uma das peças chamava o João Caga a Letra. Então você tem um personagem já que é de imagens excrementais. Ele era um rei e que toda vez que ele queria fazer um édito, ele comia as coisas e cagava a letra.
que é uma síntese fantástica da nossa sociedade, porque ele era o poder, né? Então ele era um carregador de letra, que no fundo era um grande carregador de... Isso criado pelo personagem, não foi coisa do Renzo, criado pelo interno, né? Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Eu penso assim que aqui hoje, mais do que te fazer uma pergunta, eu queria, como eu trabalho com ele, não estou me sentindo na obrigação, mas eu acho legal eu fazer essa pequena intervenção. Foram tocadas algumas questões que estão sendo fundamentais no movimento de teatro em São Paulo, né? Ele teve um avanço muito pequeno, mas com a conquista da lei de fomento, que é uma mixórdia em termos de dinheiro para a cidade de São Paulo, porque a gente esquece, a cidade de São Paulo tem a habitação da ilha de Cuba, são 10 milhões, ou seja, aqui é um país, e dá 9 milhões para o teatro paulistano, eu não diria nem uma vergonha, porque eles não têm vergonha. Eu diria que é um orçamento menos do que excremental, porque isso eles gastam quando eles excrementam depois dos jantares que eles fazem. Mas, no entanto, isso foi um avanço que inclusive, possibilita isso aqui, né? Que a gente sabe que não deve ser fácil também. O que eles ganham não pagam nada aqui, isso é tudo uma bobagem, isso aqui é só porque tem um monte de maluco que, no fundo, são primatas. Acho que a primeira consciência que a gente, no bom sentido, são primatas, né? Mas a gente às vezes esquece que nós somos produtores de imagem. E produtores de imagem com uma responsabilidade complicada, porque eu acredito que o teatro, mais do que produtor de imagem, ele é produtor de pensamento. Ele quis ser esvaziado, principalmente nos anos 90, né? Fim dos anos 80, quando veio para cá esses caras que vêm em temporada europeia, aí diz que faz um teatro original, tipo Geraldo Thomas, tal, que virou um teatrinho de imagem safado, né? Esvaziado da sua potencialidade, extremamente domesticado, apesar de se chamarem de vanguarda, é uma vanguarda doméstica, limpa, higiênica, passa talco na bunda, né? Usa desodorante de primeira. É uma coisa, eu diria que é uma vanguarda neófita, não diria, mas é uma vanguarda dessa de Johnny Walking, né? Até a propaganda de Johnny Walking é mais vanguarda que a dele. Mas o que eu quero dizer, né? Eu quero dizer que a lei de fomento ajudou um pouco, pelo menos, a dar voz a... Não é que os outros tinham mais possibilidades, mas acho que já tinham aprendido outros caminhos. A dar voz a um segmento que não havia muita possibilidade. Por exemplo, próximo daqui tem uma associação interessante, beneficente e tal, que tinha um importante trabalho cultural, do qual acredito foi uma das primeiras favelas que criou um teatro, no meio da construção dos equipamentos. Antes de tudo, eles construíram um teatro, e que, em determinado momento, abriu mão disso. Porque talvez o massacre foi tão grande que ela não suportava o redimensionamento crítico posto por só fazer arte dentro desse grande movimento assistencialista, linha liberalismo, linha Lula, né? Bolsa Família, Bolsa Escova de Dente, Bolsa OAB, tudo que é para se sentar. Eu acho que fiquei contente com esse termo do sentar. Nós vivemos uma época política do por assentar, não é só a escola. Hoje, que às vezes fosse só a instituição escola, ainda poderia haver alguma possibilidade. Apesar também que não sentam, são muito ruins, porque elas acham que bastam não sentar. Então, é um moleque que não senta, mas também não pensa. Eu, por exemplo, dando um curso de teatro, pego um monte desse, no segundo dia eu mando ele andar longe de mim, por sinal. Vai andar lá no Ibirapuera, até cansar, pô, solta essa adrenalina.
Mas o que eu quero dizer é que nós também não estamos isentos, não estamos vacinados da reprodução dessas imagens excrementais. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que o professor elogia o trabalho daqui, e que tem que ser elogiado, tem que ser tomado numa perspectiva que é um elogio de duas mãos. Ele pode ser um remédio e pode ser um veneno. Ele sabe disso, mas eu estou só alertando. Por quê? Porque não basta estar aqui. Porque o estar aqui nós estamos porque a sociedade está permitindo, não nos enganemos. Ela está deixando ter algumas válvulas de escape, como essa aqui, para que o grande sistema se mantenha. Com todo o esforço do trabalho da gente, que é voluntário, eu digo, esse país não tem teatro profissional, não se engane, não é aqui que não tem. Eu tenho 40 anos de carreira, nunca vivi de teatro. Quem diz que vive teatro é mentira. Ele vive porque ele pode viver da atividade teatral. Ele dá aula, ele faz publicidade, ele faz televisão, né? Ele faz imagens que lhe pagam. As imagens que não valem nada, excrementais, lhe pagam. Atualmente até eles usavam esse dinheiro das imagens excrementais para fazer imagens não excrementais. Hoje eles também fazem no teatro imagens excrementais, né? Vídeo que eles estão montando na Brigadeira. Ali seria a nossa grande serviço de esgoto, né? Ali na Brigadeira tem um grande serviço de esgoto do pensamento paulistano. Ou então aqui na Marginal tem duas casas incríveis também, que são ditas, inclusive gosto de usar pobre. Um, inclusive, monta grandes espetáculos com pobre, que é esse Bertazzo, que é uma grande imagem excremental desse país sobre a pobreza. A gente tem que dar nome para as coisas, porque senão a gente não entende. Ele usa da pobreza para fazer essa grande imagem excremental, né? Inclusive agora profissionalizou uma parte dos favelados para ser o corpo de baile Ivaldo Bertazzo, que viaja o mundo inteiro e deve ganhar uma merda. Eles, os meninos que vieram da favela. O que eu quero dizer com tudo isso? Porque nessa sociedade espetacular, quer dizer, que o professor não tocou porque não era o motivo dele, ele está sabendo disso, isso contém o que ele estuda, né? Ela é tão poderosa que, como diz o Admir, né, o meu anseio é tirar a pessoa da cadeira, fazer movimentar, mas ainda, nesse anseio, às vezes, nós não nos percebemos que nós não encontramos o nós mesmos de nós mesmos. Né? Então, por exemplo, algumas dicas que nós não encontramos os nós mesmos de nós mesmos. Né? Os movimentos que se rompem. Então, é um segmento que não se articula politicamente. Ele tem uma incapacidade de se articular politicamente. Por que ele não se articula politicamente? Porque nós somos os adversários de nós mesmos. Então, nós vivemos do quê? De editais que nos dividem, porque o governo vai lá e diz, eu dou 10 prêmios de X quantia. São só 10 prêmios e nós somos X vezes maior que esses 10 prêmios, o meu inimigo é você. Não adianta eu estar aqui hoje. Eu, quando leio o edital, eu penso, pô, aqueles porra da Bravo vão entrar. Se a comissão for muito pró-pobre, eu me ferrei. Se ela for de direita, eu já estou ferrado. Né? Então, a gente viu hoje aqui um exemplo. Abriu o PAC e viu quem ganhou esse PAC. Não faço a menor ideia de quem seja esse PAC. E os temas são... Sei que isso é preconceito, mas também estou me lixando. Um monte de coisa ali deve ser excremental. Né? Assim, não tem o menor interesse. Então, não se une por causa disso. E não se une porque essas ilhas, apesar de nós não termos nenhuma chance nesse sistema da sociedade espetacular, a gente não se assume como fora, querendo derrubar essa sociedade. Porque foram introjetadas imagens na gente que há coisas que eu não posso mais falar. Por exemplo, eu não posso mais falar em revolução. Isso é uma coisa passada, ficou lá atrás, caiu o muro de Berlim, ai que bonito, aquela merda não existia, o Stalin matou não sei quanto, o Fidel Castro é um atraso. Indiretamente, nós ficamos aqui como grandes reformadores. Também, como diria o meu amigo, grandes beques da rebeldia popular. Né?
Então o nego vem aqui, faz um teatrinho, solta a libido, não senta, se locomove, ai que legal, sou bacana, sou bonito, e ele esquece que ele continua o exploradão, o fudidão, o pegador de ônibus na capelinha, o cara desempregado, o cara que não entra na universidade, o cara que paga a faculdade particular que não entrega o diploma e quando entrega não vale nada. Essa é a imagem que também a gente, às vezes, que o professor está alertando. Quer dizer, que nós também contribuímos a reproduzir. Às vezes sem consciência, achando que fazemos a revolução. Porque há companheiros nossos que, inclusive, falam que fazem a revolução, mas, se a gente vê bem, é complicado a prática dele, né? Porque no grupo tem hierarquia, tem quem pode mais, quem pode menos, né? Tem os pensadores e os braçais. Então, a minha pequena intervenção, quer dizer, é que esse nós mesmos, quer dizer, até porque eu acho que é interessante isso, na noção da história, teria duas formas da gente fazer história, né? A gente tem que ter a capacidade da atenção, que move, e da prospecção, né? Quer dizer, hoje em dia, eu acho que, não sou um acadêmico, eu estou falando isso das poucas leituras que eu tenho. A grande dificuldade nossa é que nós não temos mais capacidade de prospecção, porque o futuro é o presente, né? Ele coincide com o presente. Talvez pela primeira vez na história da humanidade, o futuro esteja coincidindo com o presente. A gente não tem, é o que você disse, vou te falar você, porque devo ser mais velho que você. A gente não sabe mais o que quer lá, porque como nós não nos conhecemos, a utopia morreu, então eu como velho primata, não sei nem ser primata, porque eu fui domesticado, mas também não sei o que eu quero ser, porque também não me foi dado, não me é mais dado, quer dizer, o que eu posso viver é um presente medíocre, do qual eu vou me satisfazendo par a par. E do qual par a par porque eu tenho que fazer alguma coisa. Só isso que eu estou falando. Por quê? Porque o que é o sistema educacional hoje? É você aprender a aprender, não é aprender para fazer alguma coisa. Você aprende para aprender, por isso tem curso de qualificação. Você vai lá fazer curso de qualificação em computador. O cara aprende computador. Bicho, hoje, se aprender computador básico, você pode ser o quê? Caixa da Casa Bahia. Em algumas casas não dá mais para você ser empregada doméstica, porque já tem coisa mais sofisticada que você tem que apertar. Mas você aprendeu. Aí o cara sai contente do curso, fala, eu fiz um curso, o que você aprendeu? Aprender, Fabinho. É verdade? É, rapaz, é uma alegria aprender. Essas são as ONGs que vivem da miséria. Fundação Educar. Eu estou sendo injusto e tal, mas vamos pôr tudo no meu balaio, que eles ganham uma fortuna com essa merda e o pobre não ganha nada. Fundação Educar, essa Ceninha da vida, essa Viviane Sena, que é uma safada, Sesc, está aqui, ó. Deve ter um monte de curso para aprender, Você vai lá, aprende um monte de coisa. Né? Deve ter, aprende a dançar, aprende tudo. Mas você não aprende o fundamental, e é lógico que eles não podem dar isso, acho que isso que eu estou colocando em questão, que a gente também não está dando, reproduzindo isso, que é como eu desaprendo esse mundo para talvez visualizar um novo mundo. Como eu desaprendo esse mundo. Porque é lógico que a gente não tem a receita, mas tem o que a gente não quer. Imagino, mesmo e está corretíssimo o professor quando diz que a humanidade nunca foi massa. Eu digo mais, o teatro nunca foi massa. Nos colocaram essa coisa de que o teatro tem que ser massa lá na Revolução Burguesa, que então a sala de espetáculo tinha 1.500 lugares, porque ali era um teatro de proselitismo, a Revolução necessitava disso, ela necessitava divulgar as ideias burguesas, então era grande, ela não estava ali para mudar nada, ao contrário, ela estava para difundir a grande ideologia burguesa, por isso que eram grandes pessoas, mas o teatro que muda não é esse teatro, basta dizer que na Grécia você ganhava, não é para fazer teatro, você ganhava para assistir. Veja como era diferente a importância. Você fazer era obrigação, você ganhava para assistir. Quem ganhava era o assistente. Né? Não era quem fazia, porque quem fazia era o cidadão, isso já era o grande prêmio dele, ele era o grande cidadão. Então, eu só estou fazendo esse alerta porque... Lógico que o professor teria que ficar aqui dias fazendo, e achei interessante. Eu confesso que eu vi
Esse domingo para mim está sendo ótimo. Também confesso meus pecados. Falei, rapaz, ele é da PUC, se for um negócio de Humberto Campos, eu vou bater tanto no Fabinho na volta para casa, bicho, vocês, filha da mãe, fez eu acordar de manhã para ver essas porra de semiótica, vai tomar tanta porrada, né, que ele vai ver qual é a diferença da semiótica para a vida, bicho. Né? Não tenho nada contra a semiótica, mas não aguento esse discurso de sintagma, tudo na minha vida é um sintagma, né? Tudo é uma desinterida. Então, primeiro cumprimentar. E penso que é uma reflexão que eu acho que deveria haver uma oportunidade de um questionamento de você, em que ele voltasse, não para fazer essa longa trajetória, mas talvez parasse aqui um dia com vocês para fazer como se dá isso na produção da imagem com quem está trabalhando com a imagem. Que esse foi um preâmbulo para vocês entrarem nisso, que eu acho que ele deve ter questões muito, muito difíceis para vocês enfrentar, para nós enfrentar. Porque para usar teus conceitos, esse é o quiasma do teatro brasileiro. Então, eu vou ficar em São Paulo, porque hoje ninguém conhece o teatro brasileiro, porque ninguém mais viaja. Isso é uma mentira quem fala com ela. Não sei nem o que faz em Itaquaquecetuba, mas eu digo, do teatro que eu conheço em São Paulo, esse é o grande nó. Esse é o grande nó. O que nós queremos de nós mesmos? Nós não sabemos. Por incrível que pareça, o que viemos conversando no carro. Porque para usar um termo também meio de direita, mas vale aqui, é como se houvesse uma episteme, mas ainda não reconhecida profundamente por todos nós. Quer dizer, o que nós estamos querendo com isso? Porque aí nós vamos ter que fazer uma divisão no chão, que não é uma divisão artificial, quem quer mais verba, quem quer mais verba. Não, aqui não pode ter o mesmo objetivo, nós estamos na mesma luta, é diferente, do que o Folias, apesar de ter, no objetivo macro, sermos parceiros e aliados. Mas, entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas há que estabelecer essa diferença. Porque são nós mesmos diferentes. Eu não atravesso o Capão Limpo para ir atravesso a Viridiano. Posso tomar umas porradas, mas não é como atravessar aqui. Então, era um pouco isso. Obrigado da palestra. Obrigado, Maia. Fico muito gratificado pela sua fala e pela reverberação que ela traz em mim. E realmente estamos no mesmo barco. E esse barco não é o da semiótica. Eu dou aula num programa de pós-graduação em semiótica faz 20 anos. 20 anos na frigideira. Não é? 20 anos na frigideira. Porque penso livre. Eu não quero pensar com amarras. Amarra não é ferramenta de pensamento. Não é? Amarra é ferramenta de prisão. E toda a ciência que cria conceitos rígidos aprisiona e não liberta. Não é? Então, eu acho que é isso mesmo. O que o Maia colocou é o desafio nosso, para todos nós, para vocês, como grupo de teatro, para mim, na universidade. Pensar saltitando. Né? Eu não quero pensar pelos caminhos que já foram estabelecidos pelas ruas e pelos caminhos que já estão pisados. Eu quero pensar saltitando, livre, né, dessas amarras, para poder criar liberdade e não criar prisão. Né? Então, é isso mesmo. Legal. Obrigado, obrigado. Então, na verdade dividir uma angústia também, assim, né? Porque quando você fala desses espaços criados pelas grandes empresas, né? Onde você cria, dono de si mesmo, você pode viajar dentro do limite dado por quem impõe as suas imagens, quem coloca essa questão da cultura de massa.
quando eu chego a pensar isso daí nas escolas alternativas, né? Você pode ficar de pé, mas você pode fazer roda, mas isso não, né? E aí, desde isso assim vai a angústia até alternativas que se colocam como mais radicais, né? Como movimentos sociais, de precisar, para combater a imagem, também construir uma imagem, né? Você está dentro dessa lógica. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa contradição, por exemplo, do movimento social, para existir, precisa ao mesmo tempo combater, existir enquanto imagem, e combater essa imagem que domina, tal. Só isso. A gente está usando o conceito de imagem como uma ferramenta mesmo. É inevitável, claro, nós somos produtores de imagens. E para combater as imagens incrementais, a gente tem que fazer novas imagens. Mas a própria história da filosofia nos ensina que, às vezes, a imagem excremental se transforma em adubo. Foram os místicos medievais que falaram isso. Falaram assim, o que você faz com um monte de merda? Um monte de merda você pega com as mãos e você enterra e você planta uma roseira em cima. Tá? Então, a imagem excremental também pode ser matéria-prima. Agora, o que não dá é para fazer imagem excremental em cima de imagem excremental. Então, isso que o Maia falou, da gente tomar muito cuidado com não produzir clichês. Agora, do clichê, usar o clichê como matéria-prima também é possível. Nós não vamos nunca deixar de produzir imagens. Nós vamos sempre produzir imagens, entendendo imagem no sentido amplo, não no sentido apenas visual. E hoje nós vivemos o bico do corvo da visualidade. A visualidade está saturada de uma tal maneira que é muito difícil produzir imagem visual, muito mais difícil. Então, nós temos que resgatar as imagens corporais, os outros sentidos, criar um pouco, no caso do teatro, vamos dizer, vamos investir um pouco na imagem acústica, vamos investir um pouco na imagem, na gestualidade, vamos investir um pouco, portanto, na imagem performática, vamos investir um pouco na imagem tátil, na imagem olfativa. No teatro é possível tudo isso. Né? Ainda é possível tudo isso. Então, se existe algum espaço onde a criatividade ainda pode habitar, é o teatro. Não sei se respondi. Sérgio, obrigado.